Os 100 dias do governo Bolsonaro e as perspectivas para aprovação da reforma da Previdência. É o tema da nossa entrevista. Eu converso com o jurista Dr. Kiyoshi Arada. Os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro é o tema da entrevista do NGT Notícias de hoje. Eu estou no escritório do Dr. Arada e a gente conversa sobre esse início de mandato. Dr. Arada, muito obrigada por abrir mais uma vez o seu escritório para conversarmos aí sobre política nacional. Eu que agradeço, Viviane. Doutor Arada, vamos fazer então um balanço aí desses 100 primeiros dias do governo Bolsonaro. Foi um tanto aí tumultuado, não foi mesmo? É, bastante tumultuado, né? Falta, como eu já disse antes, um porta-voz para unificar o discurso, né? Então, já passaram mais de 3 meses e o governo continua fazendo ajustes e mais ajustes. Nesse ritmo, ele vai acabar terminando o mandato dele fazendo ajustes. Tá? E, doutor Arada, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o andamento aí da reforma da Previdência. Muito se falou, Bolsonaro, sobre velha, nova política, a política do toma lá da cá. Como o senhor enxerga esse ambiente político dentro do Congresso Nacional para aprovação de uma reforma tão importante como a reforma da Previdência? O presidente Bolsonaro, tudo indica que ele caiu na real. Ele andou dizendo que não vai adotar aquela velha política, no sentido... A velha política, de verdade, que tomou um sentido pejorativo, no sentido de dar cá, toma lá para defender apenas os interesses pessoais. Não é assim. Não existe, ao meu ver, velha política e nova política. O que existe é a política, que é a arte de governar, não é? Bem, objetivando alcançar o bem comum através do respeito às normas legais e constitucionais vigentes. Isso que é a política, né? Agora, jogo de interesse político, num bom sentido, para que cada parlamentar consiga o que de melhor for possível em termos sociais, em termos financeiros, para o Estado de que ele é representante, porque apesar de ele ser representante do povo, o deputado ele representa a população do Estado, né? da onde ele é originário. Então isso é natural. Né? Agora, tudo indica que ele não conseguiu ainda acertar bem esse discurso de um entendimento efetivo com o parlamento, porque já deu um atrito com a nomeação do novo ministro da Educação. Não é? Então, os parlamentares estão insatisfeitos porque não foram ouvidos. Não é? E disseram que até poderia concordar com a pessoa que nomeou, mas gostariam que tivesse sido ouvido em cumprimento a um acordo formal que fizeram de haver um maior entrosamento entre governo e parlamento. No primeiro momento, né, teve uma briga feia entre Bolsonaro e Rodrigo Maia. Agora parece que o Bolsonaro está se comportando aí como bom ouvinte e propôs ouvir os líderes dos partidos. Uma abertura para a política, isso? Sem dúvida, é uma grande abertura. Só que ainda ele tem algumas arestas a serem aparados. Primeiro, ele tem que dar um jeito de um personagem, Carvalho, né? Que anda criando tumultos no ambiente político. Né? Depois ele tem que dar um jeito de neutralizar a ação do triunvirato. Né? São os 3 filhos, nada pessoal contra eles, mas a grande verdade é que os filhos não foram eleitos para governar esse país. Quem foi eleito foi o Jair Bolsonaro. E o poder presidencial é indivisível. Ele não pode abrir mão desse poder. Ele não pode ser compartilhado com este ou aquele filho. Não é? Então,
esse regime de triunvirato, tem que dar um jeito de neutralizar. Não é? O Bolsonaro Aliás, chegou a dizer que desses filhos, Viviane, é que está preparando aquelas mensagens para ele botar no tweet. Entende? Diz que tem a senha, né? Ele não pode, né? Quer dizer, nunca vi um presidente dirigir o Estado através de Twitter, né? Não pode. Né? Então, esse ajuste ele tem que fazer. Agora, quando ele tiver que fazer alguma comunicação ao povo, ele tem em mãos o poder de convocar a Rede Nacional de Televisão, não é? Aí ele prepararia com antecedência um texto, não é? Que seria não lido, mas seria divulgado, né? Mas com preparo com antecedência, né? Do que ele vai falar. Doutor Arado, o senhor citou aí os filhos dele e numa última entrevista do presidente Jair Bolsonaro, ele chegou a citar que o filho dele, justamente esse que mexe nas redes sociais, o Carlos Bolsonaro, teria todo o direito de ser ministro aí das comunicações, que ele daria esse ministério. Eticamente isso é viável? Não, isso além de ético, vai trazer uma conturbação maior no governo. A ingerência dele vai ser maior ainda, né? Ao ponto de a população indagar quem afinal é o presidente, né? Aí, quando coloca em dúvida a personagem central, que é o presidente da República, tudo se complica, né? 100 dias de governo, o presidente nessa semana, para completar, para firmar esses 100 dias, assinou vários decretos, né? E um deles aí um projeto para dar autonomia, finalmente autonomia ao Banco Central. O senhor acha, na sua opinião, que sai, depois de 20 anos de discussão de um projeto de tornar o Banco Central autônomo no país, você acha que realmente sai do papel agora? Na verdade, desde o momento que tornou não demissível ad nutum o presidente do Banco Central, ele gosta de autonomia, porque ele faz aquilo que acha necessário. Aliás, sucessivos governos do PT, sempre o Banco Central teve uma autonomia, entendeu? A política econômica do Lula e da Dilma estava baseada praticamente na política cambial monetária, né? Então, o Banco Central o Ministério da Fazenda e tal ficou aí esquecido, né? O Banco Central é que dava as rédeas. Então, o presidente do Banco Central sempre teve autonomia, né? Mas na sua opinião, por exemplo, a Dilma não fez uma pressão aí pelos juros? Realmente tinha uma pressão política em cima do Banco Central. Na sua opinião, isso vai desaparecer? Bom, sim. Formalmente, sim. Não é? Agora, na prática, é diferente, né? O presidente do Banco Central, ele não pode ser demitido ad nutum, mas ele pode ser convidado a pedir demissão. Certo. Não pode ser demitido, mas pode ser convidado a pedir demissão. Né? Doutora Arado, a gente teve um exemplo essa semana, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, sugere aí, como liberal, a política de não intervenção, não intervencionista na economia. Mas a Petrobras, essa semana, já tinha feito um anúncio de aumento do diesel, de 5,7% de aumento do diesel nas refinarias, e teve que voltar atrás porque o governo Bolsonaro teve uma pressão muito grande dos caminhoneiros. Ficou até feio a questão. Essa política não intervencionista, com esse passo do Bolsonaro, não seria reflexo também no Banco Central? Sim. O que está havendo é a falta de comunicação prévia, né? Se tivesse feito de comum acordo, né, um aumento até tal percentual, isso não teria acontecido. Agora, o governo tem uma visão da finalidade de uma empresa estatal. A Petrobras tem uma visão privatística, é ganhar lucro.
distribuir dividendos para os acionistas, remeter royalty para as empresas que estão fornecendo equipamentos tecnológicos. Essa é uma visão de uma empresa privatística, que não está errado. Só que o governo ele tem uma outra responsabilidade, não é? A Petrobras não foi criada para trazer riquezas para a nação. Foi criada por uma questão de interesse social, de segurança nacional, né? Manter o estoque de combustível. O senhor é contra, então, a privatização, né, da Petrobras? Não seria exatamente contra, né? Agora, o que não pode é ter um capital do Estado lá dentro para cumprir uma determinada função e essa empresa ter um viés simplesmente de uma empresa privada, quando não é. Não é finalidade da estatal trazer riqueza para o Estado. O Estado só intervém na economia diretamente por razões de segurança nacional e de relevante interesse social definido em lei. Tá? Então, o problema da Petrobras não é só perseguir o lucro, ele tem que ver a finalidade com que foi instituída a Petrobras. Não é? Então, ele tem que fornecer o quê? Fornecer combustível a preços razoáveis para tornar viável o desenvolvimento econômico. Não é? Agora, atrelar o preço da gasolina ao preço do barril lá fora não está certo, porque a Petrobras, toda vez que sobe o barril, ele sobe o preço da gasolina, não é? Esquecendo que o Brasil é um dos grandes exportadores do petróleo bruto. Não é? Como o petróleo extraído do pré-sal, as refinarias brasileiras não conseguem processar, eles exportam e importam petróleo mais refinado para que as refinarias completem o serviço de refinação, originando, dando como resultado vários derivados, gasolina, óleo diesel, etc. Então, é diferente a visão do governo e a visão da Petrobras. O presidente Parente, ele teve só uma visão assim privatística, não é? Por isso que ele caiu e criou todo esse impasse aí com greve dos caminhoneiros, etc. Tal, não é? Porque toda vez que sobe o preço da gasolina, esse país tem por tradição subir até a tarifa de trem movido a lenha, entendeu? Então você vê o impacto negativo que traria uma escalada no preço do combustível, né? Doutora Arada, para complementar esses 100 dias do governo Bolsonaro, além aí da autonomia do Banco Central, outra norma, outro projeto que foi aprovado foi a homeschooling, né? O ensino domiciliar. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que o governo está confundindo educação, que realmente deve começar no lar, com o ensino. O ensino é dever fundamental do Estado, pelo menos o ensino de primeiro, fundamental, né? Primeiro e segundo grau, é do Estado, com a colaboração da família. Então, ele não pode transformar, não pode o Estado querer se livrar de um encargo que é seu e transferir para a família. Não é? Em termos de educação, sim, mas em termos de ensino, a obrigação é do Estado. Não é? O que a família faz é uma mera complementação. Pode a mãe ou o pai fazer as lições escolares junto com o filho, mas o ensino propriamente dito é dever do Estado. Doutora Arada, queria muito agradecer a sua presença, muito obrigada, mais uma vez abrir as portas aqui do seu escritório, ouvi-lo é sempre um prazer, obrigada. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redengT.com.br.
Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do MGT Notícias. Até mais!